Ei, aí, Timóteos de hoje, Timóteas, glória a Jesus, pelo sábado da voz, estou aqui eu hoje, Joy, estou aqui, amém, para mais um dia, para mais uma palavra, glória a Deus por essa palavra do EIA, né, dessa semana tão intensa, né, intensificada para todos nós, né, tempos de muitos desafios, mas nós não estávamos nos desafios, nós estávamos arrebatados dos desafios e já estávamos na linha de chegada como vencedores em nome de Jesus. Essa eu acho que é a melhor corrida, né, de alguém, acho que é o sonho de todo corredor, estar correndo e está lá atrás e de repente, arrebatado, já está na linha de chegada. E essa não é só um sonho, mas é a nossa realidade, daqueles que têm um EIA, daqueles que têm um espírito ativo, daqueles que têm uma voz que interfere, uma voz efetiva nos ambientes, cenários, situações, com pessoas, com problemas que se tornam mesmo, que tornam o nosso posicionamento efetivo. E é isso que nós desejamos, né? Amém? Então, EIA Timóteo hoje EIA Timóteo, ninguém despreze a sua voz. E quanto desprezo há, né, hoje no mundo, em todos os lugares, e pessoas, uma querendo desprezar a outra, né? A gente teve uma situação que foi um ambiente onde o inimigo, ele realmente aumentou sua força pelo ambiente, o ambiente ajudou a ele a aumentar sua força, e havia uma marca de um desprezo muito forte, de uma soberba muito forte. Só que nós tínhamos em nós muita disposição, muita vida divina em nós, que vence todo o desprezo. Porque o inimigo, ele sempre quer usar das situações, usar com as suas artimanhas para desprezar a nossa voz. Ele vai tentar sempre colocar o sentimento que há dentro dele em nós. O sentimento dele de não ter mais uma voz celestial, né? Mas uma voz mesmo de desprezo. Então, ele tem esse sentimento e ele quer colocar nos santos, nos filhos, naqueles que foram chamados não para ter uma voz e andar como alguém que foi desprezado, como alguém vitimizado, mas alguém que tem uma voz efetiva. E é nós que temos nesse dia, nesse sábado da voz, essa realidade, amém? Estava meditando um pouco antes de começar essa palavra e pensando, né, na verdade desde manhã e todo o meu cenário aí que eu tô vivendo nesse dia. De manhã eu já fui pro cenáculo, fui ensaiar com as meninas pra gente cantar no domingo, né, introduzi-las pra continuidade. E é louco porque hoje realmente a palavra é sobre o Timóteo, que é a marca de uma continuidade, é a marca de uma voz de uma continuidade, é a voz de Paulo estendida naquele momento. Existe uma extensão da voz de Paulo em Timóteo pela carga, pela continuidade que ele recebeu da avó, que ele recebeu de sua mãe, e há uma continuidade na voz dele. E glória a Jesus, porque realmente nós temos uma continuidade, amém? E hoje eu tive essa experiência de acordar cedo, ir para o cenáculo. Antes eu passei para pegar um café, glória a Deus, veio uma oferta. Glória a Deus, eu vou comprar um café antes de ir, porque não deu tempo de comer em casa, né? Enfim, também quis deixar aí para os meninos desfrutarem de manhã. E aí eu fui comprar um café. Começa ali o meu ponto, né? Eu mandei mensagem pro Tainá, você pode me cobrir hoje? Fazer, porque eu tenho outras coisas e tal. Não, mas não era pra eu não estar aqui hoje, né? E comecei lá, eu fui lá, peguei um café no Armazém do Norte, aqui em Vinhedo. Muito legal, só tem coisas nordestinas, né? E quem não sabe, meus pais são nordestinos, são da Paraíba. E eu amo o Nordeste, amo comida nordestina. E passei lá pra pegar um café e um pão com queijo coalho. e aí eu orei, eu senti de orar para uma mulher que estava no caixa. E, cara, eu senti de orar literalmente pelo tema de hoje, né? E foi muito louco, porque realmente tudo se encaixou, né? E eu comecei a falar, olha, não deixe que desprezem a sua voz, né? Eu falei assim, não deixe que desprezem a sua voz, porque é isso que as pessoas que estão ao seu redor querem frustrar, quer interferir no seu projeto, quer interferir no seu propósito. E coube ali que ela era a dona do lugar, né? Eu sempre oro pelos donos e eu não sei que eu tô orando pelos donos. Mas ela pegou meu contato e falou que fez muito sentido tudo que orou, tudo que falou, né? Pelo cenário que ela tá vivendo há 2 semanas já, sobre usurpação, sobre pessoas, sobre situações, sobre cenários. E ela entendeu o mover, a questão espiritual, ela é muito, entende muito, teve muitas experiências de visões nesses últimos dias, e eu falei, é isso mesmo. Ela falou assim, eu entendi que eu não posso lutar sozinha. E glória a Deus, porque é isso mesmo, né? A gente não luta sozinhos, nós temos o corpo. Depois que eu entendi isso da questão do corpo, tudo ficou mais leve. Porque uma vez o bispo ministrou e ele falou sobre a questão de
de Paulo, né, que recebeu a luz, ele enxergou no corpo, porque ele estava indo para ferir o corpo, e ele vira uma continuidade do corpo, ele vira uma continuidade de Estevão, em uma experiência com o corpo de Cristo. Como assim? Ao encontrar Ananias, ele enxerga no corpo a luz. Então, olha a importância da unidade, olha a importância de nós estarmos edificando uns aos outros. E essa carta de Paulo é nada mais, nada menos que a extensão, que conselhos, que exortações a Timóteo, para dizer, olha, eu estou aqui, mas essa carta é uma extensão minha. Leia essas palavras e receba essa frequência nessas letras. Olha como é importante o registro, né? O registro de Paulo não só ajuda e não só dá forças, fortalece Timóteo na igreja lá de Éfeso, na igreja onde ele estava indo e naquele cenário todo que ele estava vivendo, agora quanto a nós, né, que está nos ajudando hoje. E glória a Jesus por essa realidade. Glória a Jesus porque nós temos esse EIA hoje. Tudo fechou aqui, eia, fechou tudo aqui, mas eu vou voltar tudo em nome de Jesus, glória a Deus, voltou tudo aqui. Então, eu anotei algumas coisas aqui, e algo do que eu li do meu livro de busca aí, que eu tenho um livro que eu leio, eu não sei se vocês têm esses livros, que você só abre para conferir certos temas, eu tenho um exatamente assim, do Atmani. Mas, amém. Hoje nós estamos vamos ler 2 Timóteo, né, eu e Timóteo, e eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 15, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui tem o irmão Li, né? Aqui no versículo 13 tem o irmão Li, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Li! Glória a Deus. Não te faças negligente para que o dom que há em ti, o qual foi te concedido mediante profecia, com a imposição de mãos, né, do presbitério. Medita dessas coisas e nela ser diligente, ser cuidadoso, para que teu progresso a todos seja manifesto. Quanto ensino que nós temos nesses 3 versículos, né? Esses 4 versículos aqui. Temos tanto ensino e temos tanta palavra para dizer, né? Por isso que eu quero começar, e a gente vai dando aqui, seja o fluir mesmo do Senhor. Eu quero começar, na verdade, orando com você. Eu sei que eu já falei um pouco aqui, mas eu quero orar e que a gente inicie mesmo hoje recebendo essa palavra, amém? Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós invocamos sua presença, Senhor. Adome Yeshua. Ó, Senhor Jesus, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada pelo EIA dessa semana, Senhor, que foi tão intensificado nos nossos lábios, intensificado em nossas orações todos os dias dessa semana dos irmãos que estavam no grupo de oração, intensificado, Senhor, nos louvores, Senhor, pelo louvor EIA, Senhor, que foi registrado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido realmente, Senhor, esse Espírito mesclado ao nós, dando esse poder e aperfeiçoando-nos em nossas fraquezas, fortalecendo-nos, Senhor, o nosso Espírito e nos arrebatando para viver realmente a realidade do Espírito, Senhor, e não, Senhor, algo de aparência, não doutrinas falsas e falácias, Senhor, e falsos profetas, mas nós vivemos essa semana, Senhor, a verdade da Tua palavra, Senhor, o Espírito da profecia que é o Teu testemunho, Senhor Jesus. Nós testemunhamos da Tua palavra, nós testemunhamos das experiências, Senhor, que tivemos no Espírito. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua realidade nos desse EIA de Timóteo, Senhor, porque ninguém vai desprezar, Senhor, a nossa voz, porque ninguém despreza a voz do Espírito, porque o homem espiritual vai discernir tudo, Senhor. Por isso hoje, Senhor, nos leva a discernir. Quebra o nosso exterior para a gente viver, Jesus, uma realidade no interior, Senhor, mas quebra o nosso vaso, quebra a casca, Senhor, e libera, Senhor, esse Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até orei do que eu ia falar também. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Então, eu quero começar aqui, né, a questão do contexto de 1ª e 2ª Timóteo. São cartas pequenas, eu aconselho muito você ler e anotar mesmo todas as coisas que estão ali, porque são fundamentais para os dias que nós estamos vivendo hoje, principalmente, né? Se lá já estavam vivendo isso, meu Deus, imagina hoje. Que era um cenário onde pessoas estavam deturpando aquilo que Jesus já tinha falado. Estavam tentando levar o pessoal lá para Gênesis, falando sobre casamento, querendo
botar doutrina em casamento, querendo botar doutrina em alimento, quando Pedro já teve a visão, né, dos animais lá, enfim, por ser a marca dos gentios, mas Deus, ele estava dizendo que ele estava restaurando as coisas, que Cristo tinha cumprido a lei e tinha colocado novas leis, que é o Espírito. No Espírito vamos viver uma realidade, na lei não vamos viver nada, vamos viver só, olha, restrição e vai ser prejudicial para nossa vivência. A gente vai sempre ficar preso em coisas dessa terra. Então, o que estava acontecendo, o contexto da carta de Timóteo era exatamente isso. E Timóteo, né, era um filho amado aí de Paulo, né, que herdou essa fé aí, que herdou essa vontade de ministrar, vontade de levar e anunciar Cristo. E no ambiente em que eles estavam, tinham homens mais velhos, né, que naquela época você respeita mesmo, até hoje a gente, principalmente na cultura aqui no Brasil e em outros lugares, meu Deus, se for na China, então, na China você tem que se curvar mesmo, né, para os mais velhos, tem todo um respeito com os mais velhos, e era o que estava acontecendo. Mas Paulo estava dizendo isso, só que ao mesmo tempo ele estava falando assim, Timóteo, não é para desprezar a sua voz, você tem uma voz se está no Espírito. Quando nós estamos na carne, nós somos limitados pela idade, pela uma identidade, um papel em si. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós somos liberados, o nosso Espírito é liberado, então não existe a questão de idade. Se tem, eu só tenho 18 anos, se tem 23 anos, vou fazer 23 anos agora, tem 23 anos, eu não tenho experiência, o que você vai falar? Quando eu tô no Espírito, eu não tenho 23 anos, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais e estou acessando essas idades, estou acessando meus históricos e entendendo quem eu sou no Espírito. Então, quando o nosso Espírito é liberado, e eu vou falar um pouco mais disso, daquilo que o Atmani escreveu e daquilo que eu estou experimentando, né, viver. Então, é exatamente isso, né? Então, Timóteo está num cenário onde, se eu falar, eu vou desrespeitar. Eles estão falando coisas nada a ver, estão falando doutrinas, e agora o que eu faço? Cadê Paulo? E é isso, mas ele recebe essa carta aí de Paulo, o ensinando e o ajudando, né? O direcionando para em cada momento que ele falar, as mulheres lá que queriam, estavam lá se vestindo de joias, aí tomando espaço que não era para tomar, né? Não que não eram para liderar, mas elas estavam aí realmente querendo quase se vestindo de Jezabel mesmo, naquela igreja especificamente. Então, Paulo aí estava ensinando que não era dessa forma. Então, a carta de Timóteo, né, a primeira e a segunda carta, está rica de direções para nós nos dias de hoje. Então, vale muito a pena nós consultarmos, né, nós desfrutarmos dessas palavras para que a gente possa viver uma verdadeira unidade, uma igreja orgânica, na qual a gente está tanto falando. Amém? Então, glória a Deus pelo contexto, né? A gente entende aí que Timóteo, ele é introduzido nessa igreja por Paulo mesmo para levar, ensinar a orar. Fala assim, olha, manda esses caras ir orar, que a oração é a chave. E que Deus realmente veio para nos salvar do pecado, né? E não para nos voltar à lei que apenas resguardava, né, um pouco o povo, porque senão ia virar novamente na época de Noé. Então, eu quero trazer 5 eias para nós, tá bom? Eias que eu pensei, uns 5 eias aqui que eu pensei enquanto eu estava lendo a palavra, e alguns são eias que estão meio fraseados basicamente, mas glória a Deus porque são eias que eu pensei nesse versículo de 1 Timóteo 4,12, que eu quero que seja o norte da nossa voz hoje, que seja, partindo desses 5 pontos, a nossa voz exercida em todos os ambientes e com as pessoas, e independente de onde você está, se esteja fora do Brasil ou no Brasil, que você entenda os lugares da igreja, porque esses 5 eias sempre vão nos constituir, né, nos lugares que nós estivermos, na igreja, enfim. Os eias que nos constituem para ter essa voz mesmo, essa voz estabelecida, amém? Então, primeiro eia que eu quero trazer aqui é estar imensamente alicerçado. Imensamente é inundado, é preso mesmo, tá? Então, estar imensamente alicerçado, para que a voz tenha sempre palavra nos lábios, né? O alicerce é literalmente a base de tudo, né? Porque ela se você for ver, eu lembro que na casa onde eu morava lá em Blumenau, uma casa muito grande, era alugada, mas era muito grande, tinha kitnets e tal, a gente alugava e a gente alugava também. Do lado tinha um terreno enorme, enorme. E aí, tempo depois, ele foi construído
um prédio lá, né? Tava construindo um prédio. E eu lembro que eles tinham uns... Oh, Lord. Eles tinham uns caminhões bem grandão pra furar a terra. E eles furaram muito, mas assim, ó, muito fundo. Por quê? Porque lá vai ter o alicerce, né? Vai ter os equipamentos certinho pra que o prédio sustente. Então, o sustento do prédio é por causa dos alicerces. E que tem que estar muito fundo na terra. E eu lembro que eles tinham feito o alicerce, e aí acho que isso foi 2008, ou foi antes de 2008, eu não lembro, que teve uma enchente em Blumenau, né? Blumenau era conhecido muito pelas enchentes e desmoronamentos. E, cara, aquele alicerce foi a nossa salvação, porque tava tudo furado, eles não tinham construído, só tinha furado a terra. Toda a água que iria pra nossa casa foi pro terreno de lá. Ficou, tipo, uma lagoa enorme do nosso lado, tanto de verdade. Tipo assim, aqui era o nosso prédio, a nossa casa, aqui era o lugar, né? Tava sem muro, tinha quebrado. E tinha a água, ela não passou pra cá, mas ela tava assim, ó, na beira ela tava. E foi muito louco, porque aquele alicerce nos salvou. Então, o que vai nos salvar? Estarmos alicerçados, fundamentados. Meu Deus, alicerçados mesmo, se alicerce na árvore que é Cristo, se alicerce no corpo de Jesus, porque é isso que vai te sustentar. É isso que vai te sustentar quando as águas bater, e é isso que vai te sustentar quando o vento bater, é isso que vai te sustentar, né? E eu lembro que foi isso que salvou, ficou tudo inundado lá, e depois eles começaram a construir, graças a Deus, a gente depois saiu de lá e tal, foi pra outra casa. Então, esse é o alicerce, né? E o alicerçado no quê? No amor, na palavra. A gente vai ver mais pra baixo em outros versículos que vai falar sobre o alicerçados no amor. Mas aqui eu quero dizer no alicerçados na palavra, se estar imensamente alicerçado, para ter essa voz sempre nos lábios. E por que eu trouxe isso, né? Porque é o que a gente leu aqui em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. O nosso padrão é na palavra, primeiramente. Então, é o nosso primeiro ei aí, alicerçado, estar imensamente alicerçado e alicerçado nessa palavra. Lucas 6,48 também vai dizer, é semelhante a um homem, e aí você vai lembrar disso que muita gente fala, que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, parece o que eu vivi, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. E é exatamente isso, né? Aqui já tinha sido construída, né? Mas estava alicerçado na rocha. A nossa rocha é Cristo, a palavra, o verbo vivo que se fez carne. E nós devemos estar alicerçados com ele. Esse é o nosso primeiro alicerce para começar, né? Então, toda vida que alguém se converte, né? Se entrega ao Senhor Jesus, a primeira coisa, o primeiro ponto, o primeiro passo dessa corrida que ele vai começar é estar alicerçado na palavra, é ser alicerçado na rocha. Porque se as primícias desse que se entrega, desse que se torna nova criatura, seja a palavra, nada vai abalar quando vir uma enchente, não vai ser abalado quando vir vendavais, só vai ter nos lábios a figura de, olha, eu sou atribulado, mas eu sou angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, porque o meu alicerce está na rocha. O meu alicerce a minha construção aqui, ó, está bem construída. Então, nós precisamos ser alicerçados nesta rocha, em nome de Jesus, que hoje seja essa realidade a nossa. Porque você já viu, provavelmente, muitas pessoas que falam, né? Meu, não sei por que tá acontecendo isso comigo. Meu, eu fiz tudo bonitinho, eu dei o meu dízimo, eu ajudei os missionários, eu ofertei na vida dos missionários, eu conheço umas pessoas de perto que eu ajudo, que eu oro e tal. Que é sempre assim, aconteceu qualquer coisinha, fala, por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Ah, eu faço tudo, eu tô cansada de passar por isso. Então, por que acontece isso? Não tem alicerce. Não tem alicerce na rocha. Porque aqui tá dizendo, olha, se o homem, ele edificou, a vinda enchente não vai se abalar, a casa não vai se abalar. Então, que hoje nós venhamos estar alicerçados, porque na nossa voz não vai ter vitimismo, não vai ter exclusão e não vai ter murmuração. Esse é o famoso vem pra voz do Eia, sem vitimismo, sem exclusão, sem murmuração. Esses dias o Wes compartilhou, o bispo já falou, o Wes compartilhou nos stories e eu tava olhando, cara, isso aí é o verdadeiro vem. Vem, toma sua cruz e siga-me, sem vitimismo, sem exclusão e sem
sem exclusão e sem murmuração. Isso é Cristo. Ele não era vítima, ele não era excluído, ele não tinha murmuração. Por isso ele fala, olha, vem, tome sua cruz e siga-me. Amém? E um outro versículo encaixando nesse eia é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém? Então, que habite mesmo em nós, porque se nós somos uma casa, estamos alicerçados nessa palavra, o que habita em nós é nada menos, nada mais que o alicerce na qual fomos fundamentados. Então, se nós estamos bem fundamentados, pode continuar construindo até o 5º, 3º, 6º, 7º, 8º andar, 12 andares, quantos quiseres, amém? Quanto quiserem. Amém. Espírito que se inclina para ser acendido. Isso aqui ficou uma frase, mas é um eia, tá? Espírito que se inclina para ser acendido. Sendo a voz no Espírito, daí é um pra que isso, entendeu, né? Eia e pra quê? Sendo a voz no Espírito, nosso procedimento. Lembra que nós lemos lá que o segundo que Paulo diz, né? Para se tornar padrão aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós falamos da palavra, agora é o eia do procedimento. E como que nós ficamos firmes, padrão para os fiéis, ser realmente um exemplo, é ter um espírito que se inclina à ascensão. Esse é o eia, espírito que se inclina para ser ascendido. E aí nós teremos essa voz de procedimento. O que é esse procedimento? Conduta, nossa forma de agir, né? Olha o que diz Romanos 8, versículo 4 ao 6. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A verdadeira vida está naqueles que se inclinam a essa ascensão, porque quem se inclina à ascensão, ao Espírito, é ser inclinado à ascensão, é ser inclinado mesmo a essa realidade, a viver, a ter uma vida e uma vida de verdade, né? Então, nossa voz vai ter esse eia, esse espírito inclinado, acendido, para viver uma conduta, ter uma conduta de alguém que é espírito, de alguém que não vai se oscilar com as coisas. Meu, tô lá entre ofertar um chocolate para as meninas que estavam comigo ou pegar um Uber para vir a pé, para vir para casa. Cara, eu vou ofertar, eu venho andando, nem que eu pego chuva e peguei chuva, mas eu vou vir, eu vou ofertar, eu vou entregar, porque eu não ando segundo as coisas da carne, mas do Espírito. Eu não vou olhar pelos prazeres de vir num conforto, num carro. Eu vou olhar pela oferta daquilo que Deus deseja semear na vida de duas adolescentes que tem aí uma continuidade de uma voz. Então, essa é a realidade daqueles que se inclinam para o Espírito, para ser ascendido. Ter um espírito inclinado ao Espírito. Ser alguém inclinado às coisas celestiais. Ser inclinado às coisas celestiais, da vida divina, do Espírito liberado e não dessas coisas da carne, dessa terra. Então, esse é o nosso segundo eia, espírito inclinado, acendido. E o terceiro é exercer intensamente o amor, para que a voz edifique. Então, eia, exercer intensamente o amor, para que a voz edifique. Efésios 3,17. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, e olha aí a palavra, alicerçados em amor. Então, eu quero ler também outro aqui, peraí. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. E a perfeição nós sabemos, né, que é ir até o fim. E nós, irmãos, nós queremos ir até o fim, amém? Nós queremos ir até o fim. A perfeição já nós entendemos que não é uma comparação. E ser perfeito num sentido de estética, ou ser perfeito numa conduta humana, ou ser perfeito financeiramente. Nós sabemos hoje, você que acompanha essas palavras, você já está aí saturado, né, se saturando dessa palavra em saber que a perfeição é ir até o fim. A perfeição é nesses momentos onde os cenários querem nos oprimir, nos desprezar a nossa voz, nós vamos falar, não, o meu espírito está
exercendo intensamente o amor. Eu estou exercendo o amor para com meus irmãos e edificando meus irmãos em amor. Eu estou exercendo o amor ao ofertar algo, ao dar uma palavra, dar uma oração, né? Negar as minhas vontades de exclusão e, enfim, de vitimização, de, enfim, várias coisas para exercer em amor, amém? Então, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma voz que não vai ser desprezado por ninguém. Quem tem essa voz de quem exerce intensamente esse amor, o amor que é derramado não de nós, mas de Cristo Jesus, não vai ter marca de desprezo, não tem marca e não consegue se excluir mais, porque não tem desprezo, não é vencido pelo desprezo que o inimigo quer nos colocar. Então nós não vamos deixar o desprezo vencer, porque nós exercemos o amor vence tudo, amém? Glória a Jesus. E o quarto, então, esse aqui eu vou levar tenho bastante coisa anotada, mas o quarto é o espírito que interfere com autoridade, para que a voz saia com fé materializadora. Vamos lá, eia, espírito que interfere com autoridade, para que a voz saia com fé materializadora. Então, eu quero ler um pouco, porque quando nós falamos de fé, né, e foi uma das coisas que eu até perguntei aí, e me trouxe muitos questionamentos e muita vontade de fazer na prática, né? Não tem como você ler, eu quero praticar isso aqui, isso que deve ser a palavra no nosso interior. Então eu quero ler com você, e eu não quero fugir desse tema, eu não quero fugir do eu não quero fugir do voz, do Timóteo, nada, mas eu quero ler com vocês Isaías 45, 1 ao 6, só para que a gente entenda esse eia, que é o espírito que interfere com a autoridade. Isaías 45, 1 ao 5. Assim diz o Senhor, eu sou ungido, até falamos isso essa semana. Assiro a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. E é louco porque a mão direita de Deus é a marca da justiça, né? Tem uns salmos que fala, a sua mão direita está cheia de justiça. Enfim, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Eu amo o Senhor. Cara, eu amo o Senhor, Isso é a mesma profecia de nós hoje, né? A gente não os conhecia, gentios que não o conhecia, mas ele se revelou a nós. Ele revelou o seu amor a nós, pelo seu Filho, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Uau! Vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra. Dá um time aqui. Amém, Senhor Jesus, obrigada, porque nós sabemos que além de Ti não há outro, Senhor, e antes de nós não o conhecia, mas agora, Senhor, nós conhecemos pelo Filho, Senhor, obrigada pela Tua misericórdia, Senhor, obrigada porque o Senhor nos ungiu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos envia, Senhor, para levar uma realidade de um resgate. Nós fomos resgatados, todos nós, Senhor, independente se nasceu na igreja, no berço ou não, no berço evangélico ou não, não existe isso, porque todos nós fomos resgatados. Obrigada pelo teu resgate de amor, obrigada porque nós vamos ter um espírito que interfere com a autoridade, Senhor, pela autoridade que o Senhor coloca em nós, pelo resgate que nós fomos resgatados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque nós só interferimos com a autoridade porque nós fomos resgatados. Porque quem está em nós tem autoridade. Nós não temos autoridade por nós mesmos. Não vai, quer expulsar um demônio por sua autoridade em nome da Kate? Não. O poder de Jesus é que tem. O poder de Jesus é que tem autoridade. O Senhor Jesus é que tem autoridade. Em meu nome expulsarão. Não em seu nome expulsará. Em nome da Kate eu expulso. Em nome. Não tem, não faz nem sentido. Então não é por nós mesmos, mas é pelo poder de Deus, né? Então, voltando aqui para a fé, né? Nós entendemos que isso tudo aconteceu, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia.
E as promessas deles, a gente entende que são riquezas, né, mesmo, são essas riquezas espirituais, e onde que elas estão? Estão nas regiões celestiais, que nós temos acesso, que nós vamos acessar, e nós vamos chamar a existência por essa autoridade. Pera aí, galera. Tá certo. Por essa autoridade, por essa fé materializadora. Isso é a fé materializadora. É saber que você possui as promessas por Cristo Jesus e que você pode acessar ela nas regiões celestiais e chamar a existência, e que nós possamos ter esse espírito, essa voz que vai interferir com autoridade, porque trazer existência é realmente através dessa palavra profética, né? Entender a nossa posição, entender que nós somos filhos, entender que nós temos acesso a essas riquezas espirituais, essas promessas que são que era de Cristo, agora é nossa também, porque nós somos co-herdeiros, herdeiros de Cristo Jesus, e transportar o que está no mundo espiritual para o mundo material. Isso é uma fé materializadora, pelo Espírito que interfere com a autoridade. E essa autoridade cheia de fé. E por que eu falei fé, né? Literalmente por causa do versículo que a gente leu lá em 1 Timóteo. Nós falamos os padrões de quem é ser um fiel, né? A voz que não vai ser desprezada por ninguém. É essa voz desses eias. Nós falamos da palavra, né? Que é o Espírito estar imensamente alicerçado na palavra, no procedimento, que é estar inclinado, né? Espírito que se inclina para ser acendido, que é no amor, que é realmente exercer intensamente o amor, está na fé, que é o Espírito que intercede com autoridade. Então, nós estamos falando tudo aí do versículo de 1 Timóteo 4:12. Então, nós estamos aí destrinchando isso, né? E glória a Deus por essa palavra, e nós já estamos caminhando para a última, amém? Então, nós temos essa marca dessa fé materializadora. Nossa voz vai ter essa fé, nossa voz vai sair e vai realmente ser afinada nessa frequência que vai trazer a existência. Todas as promessas, as riquezas no mundo espiritual, aquilo que nós temos acesso por um direcionamento do Senhor, amém? Que eu quero ler por último aqui, Filipenses 4:19, desse eia, que é o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso aqui é Paulo falando para Filipenses. Olha, meu Deus, segundo a riqueza de sua glória, regiões celestiais, ele tem as riquezas lá. Paulo acessou, Paulo declarou, Paulo teve fé materializadora, meu Deus. E é o Espírito que interfere com a autoridade. Através das cartas dele, ele teve uma interferência poderosa, uma interferência precisa, não só nas igrejas daquela época, quanto para nós hoje. Olha quanta interferência todas as cartas dele fazem na nossa vida. Quando eu li Romanos 8, me interferiu de tal maneira que eu quis morrer literalmente. Falei, cara, eu preciso morrer. Eu preciso morrer para viver essa palavra. Então, as cartas dele expressa um espírito que interfere com autoridade, expressa o eia, expressa esse espírito intensificado, arrebatador. Então, que nós possamos expressar, seja em música, seja em oração, seja uma palavra, que você tenha a marca desse eia, que é o espírito que interfere com autoridade, em nome de Jesus, e que traz existências, as coisas invisíveis, amém? E por último, eu quero trazer um eia, que é o estado interno avassalado. Como assim, Kate? Ele precisa estar avassalado para que a voz expresse pureza, que é o último dos características do padrão fiel que Paulo disse a Timóteo. Então, ele fala assim, 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E é aqui que eu quero trazer, por último, essa questão do nosso estado interno, externo, na verdade. Interno avassalado. Exatamente, tá certo. Porque ele tem que estar totalmente entregue ao Espírito. A nossa alma deve estar totalmente entregue ao Espírito. Ela deve ter uma disciplina de se esvaziar e ser totalmente avassalada para o Espírito ter o domínio. Então nós teremos mesmo a realidade, né? A realidade dessa pureza, sem mistura. Nós não vamos ter mais mistura quando a nossa alma ela for submissa ao Espírito, amém? Então fique aí com esses eias. E por último,
né, além da nossa alma avassaladora, estar totalmente anulada. Pronto, vamos mudar a palavra, anulada. Eu quero trazer algo que me mexeu muito comigo hoje, de um livro que eu li, e que o Etmani, ele trouxe essas 3 características, né? A disciplina do espírito, quebrar o homem exterior e liberar o espírito. E eu fiquei pensando nisso, porque ele fala que se o espírito, o exterior, a alma, que foi o que a gente falou, né? O estado interior avassalado para que o espírito governe, sem esse exterior também quebrado, jamais vai ter liberação do espírito. Sem a nossa alma esvaziada, jamais vai ter liberação do espírito. Então, que nós possamos ter essa realidade, sabe? Orar para que o Senhor quebre o nosso exterior, para que o Senhor acabe com a nossa alma e que o nosso espírito seja liberado, para que a gente viva uma vida realmente contabilizada pelo Senhor no seu livro. No livro da Kate, tenha os dias do espírito contados e que sejam muitos anos, né, contados. Eu não quero perder 13 anos da minha vida gerando, porque gerei Ismael. Então, que nós possamos ter esses eias nos nossos lábios, declarando a realidade do padrão de alguém que tem a marca que não é desprezado e que não aceita e nem valida um desprezo, porque sabe que o Senhor não nos despreza. Então, eu vivo como alguém que realmente sabe quem é em Cristo Jesus. Aleluia. Tem a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Por último, eu quero ler o último versículo aqui que nós temos do tema de hoje, que é 2 Timóteo 4, 6, 8, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. É isso que eu tô falando até agora. Quebra o seu exterior, isso é libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor, então tem uma coroa de justiça guardada para você. Tem uma coroa que o reto juiz te dará naquele grande dia. Então, que essa seja a nossa realidade, né? Nós acabamos de falar sobre quebrar o exterior para liberar o espírito, ter essa disciplina do espírito. Porque o Atman, ele fala, né, que não adianta só ter o Espírito Santo habitando. Ele, para ser liberado o nosso espírito e mesclado ao Espírito de Cristo, ao Espírito com letra maiúscula, precisa ser quebrado o exterior. Nossa alma esvaziada e o Espírito dominar e sermos mesmo entregues como libação ao Senhor. Eu quero ser um holocausto, eu quero ser essa libação ao Senhor. Entregue totalmente, sem guardar, sem nenhum plano B, sem nada. Só entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu quero orar por você e orar pela sua entrega agora, porque nós estamos falando sobre quebrar o homem exterior. Então, quer quebrar o seu homem exterior? Então, entrega. Kate, é o último, é o mês, é o final do mês, é muito difícil. Irmão, quebra o seu exterior. Entrega, seja uma libação hoje e faça uma entrega. Você tem a chave para essa entrega. Qual que é a chave? igrejavinhedo@gmail.com. Vai dar em Belô Criações. igrejavinhedo@gmail.com. É a sua entrega, é a sua oferta. Quebra com todas as... E amanhã o que será? O que será? O que será? Vai lá ver em hebraico lá no BP Betão que você vai ver o que é a palavra o que será. É derivada de Jeová. Então, cara, o que será pertence ao Senhor. Se é derivado já dele em hebraico, então pertence ao Senhor o amanhã, pertence ao Senhor o agora, e o passado ele apaga na sua história. Então hoje entregue ao Senhor e fala: Senhor, eu quebra mesmo meu exterior e libera o meu espírito. Senhor Jesus, entrega a sua oferta, que essa palavra tenha sido edificação para sua vida, e eu quero orar por você. Pai, muito obrigada, Senhor, obrigada porque hoje nós entendemos que nós queremos ser, Senhor, um eia nessa terra. Nós queremos ser o padrão fiel, Senhor, fiel à palavra, Senhor Jesus, fiel à conduta, ao procedimento, Senhor Jesus, fiel, Senhor Jesus, ao amor uns com os outros, fiel, Senhor Jesus, à fé que vai trazer existência, e por isso nós chamamos a existência os recursos. Nós acessamos as regiões celestiais aquilo que já pertence a nós, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor, e por isso nós acessamos, que esses recursos venham adiante mesmo, a todas as necessidades, como Paulo disse em Filipenses, Senhor, que as riquezas da sua glória há de nos suprir. Então nos supre mesmo, Senhor, nesse dia, nesse fim de semana, com os aluguéis, Senhor, com as coisas que
dão continuidade nessa missão, nessa obra, essa casa, os equipamentos, Senhor. A vida de cada um que ministra, que entrega como oferta o seu tempo, a sua voz, Senhor. Por isso, Senhor, traz mesmo existência e abençoa aqueles que hão de ofertar, aqueles que vão se levantar para realmente ofertar 3 dígitos, Senhor, mais de 3 dígitos nessa obra, Senhor. Obrigado pela entrega, obrigado pelo recurso, obrigado, Senhor, pela vida daqueles que querem quebrar o seu exterior para viver a realidade no seu interior, para ser liberado do Espírito. Obrigado por esse EIA hoje, Senhor. Faça em nós esse EIA, Senhor. Materialize em nós esse EIA. Que não seja apenas uma palavra, que não seja apenas algo que passou, mas que toda essa palavra, Senhor Jesus, esteja mesmo corporificada em nós, Senhor, e exercida em nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa entrega e por todas as riquezas que nós acessamos hoje e que nós chamamos a existência. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, eu vou deixar aqui, vou lá pegar o violão e vou cantar a música Eia, né? Que eu não cantei ainda, ela completa, verdade, eu não cantei ela essa semana, então vou encerrar aí nesse sábado cantando essa música. Espírito intensificado, arrebatador, me leva mais alto. Dia da luz, separado das trevas, do fruto eterno, no tempo eu governo. Eia, 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 eia. Multiplico o fruto nos ambientes, domino pelo descanso que aspiro. Eia, 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 Na minha trajetória ele desmapeia, diante das muralhas rodeia, pela promessa guerreia e gigantes golpeia, com o espírito incendeia, pra edificação pastoreia, na comunhão saboreia. Glória a Jesus. Shalom.